Sejam muito bem-vindos, amigos do canal da Liga Brasileira de Mercado Financeiro. Estamos vendo aqui a abertura do mini índice no dia 16 de julho de 2024. Ele abriu aqui aos 136.640 pontos. Eu vou apagar os meus estudos aqui do dia anterior para refazê-los aqui. Então, no dia de ontem, nós tivemos aqui uma máxima no 137.535. Então, eu já vou colocar aqui a marcação. 137.535. Vai para lá, meu filho. E a mínima, opa, a mínima ficou no 135.650. Vai para lá, meu filho. E hoje, às 9h30, nós vamos ter aqui o IPP, lá nos Estados Unidos, índice de inflação para o produtor, que com toda essa questão geopolítica aí pode trazer aí, geopolítica não, né? Toda a situação do tarifaço pode trazer aí algum balanço para a gente, tá? Hoje o nosso mercado, na abertura, ele trouxe um rabisco importante, viu? Olha lá. No IFR, ele chegou ao nível 5 de sobrevenda e, na sequência, ele subiu praticamente até o 90. Ele foi até o 87,52. É muita coisa. A abertura, né, aconteceu aqui e nós tivemos aqui a mínima muito próxima aqui ao 0,7% do 2MB frequência. E depois o mercado voltou e continuou a sua escalada para cima e agora está lateral, com um impedimento do 0,7 de alta, aliás, está com um limite no fechamento, né? Ele veio para fechar o gap aqui de ontem e ele travou aqui no limite de volatilidade média do preço, que está junto com a resistência principal. Então a gente tem essa região aqui como uma região assim realmente bastante importante, né, onde a gente anteriormente aqui tem fundos aqui que encontraram suporte e agora ele está encontrando isso como resistência no momento. Aqui no gráfico diário, né, o preço ontem ele teve uma volatilidade com amplitude de 1.885 pontos, e quando ele visitou as regiões de mínima, aqui é onde no diário eu tinha já feito uma marcação importante. Vamos abrir aqui o diário.
no 135,662. Ele encontrou aqui essa região de suporte importante e acabou subindo. E ele deu uma fisgadinha aqui dentro dessa área do filé, que é o 136,554 até o 133,210, que é o 76,4%, 61,8% da projeção de fibra. Ele deu essa espetadinha aqui e acabou subindo, e vamos ver se ele vem tentar uma reentrada aí. Mas aqui é uma região de suporte e a gente tem regiões aqui de máximas que também podem ser importantes no dia de hoje. Então vamos encontrar aqui essa marcação. 139,425. E está se encontrando agora junto com a média superior da nuvem. Nós estamos vendo aqui uma média de 9 períodos descendo com bastante força e as médias curtas também, havendo aqui um cruzamento da nuvem com a média branca. Então a gente pode ter aí no dia de hoje aí talvez um retorno, um pullback aqui a média de 9 períodos, tá? Então vamos já fazer essas marcações de uma forma um pouco mais estratégica. Colocar aqui esse tipo de linha como sendo a média de 9 períodos, deixar ali o verde um pouquinho mais destacado no 138,300. Foi bem ali para cima, deixa ele lá. A inclinação da nuvem e da média de 9 períodos, sugerindo aí uma venda, mas a gente já teve aqui todo esse movimento de queda, encontrou aqui essa média amarela, que é uma média aí de suporte, e toda vez que o preço chegou aqui, ele recebeu uma defesa compradora, e agora ele, hoje, apesar de ter tentado entrar novamente dentro dessa área do filé, que eu já vou fazer uma outra marcação aqui em azul, que está no 136,554. Ele foi lançado, depois de ter entrado aqui na área do filé, foi lançado com força aqui para cima, junto com a figura gráfica do Price Action, que foi o W torto, e aqui ele está lateral, aguardando então o PPI e o pronunciamento que pode acontecer a qualquer tempo do ministro Alexandre de Moraes com relação ao IOF, porque não houve acordo entre o Congresso e o Executivo, e agora está nas mãos de uma única pessoa que esperamos que haja de forma imparcial, né? Vamos ver.
Por enquanto, aqui no nosso gráfico, no nosso IFR, não há ainda elementos suficientes para que a gente possa fazer marcações adicionais de suportes e resistências. Essa movimentação foi uma movimentação inicial aí de mercado e o mercado está parado. Tem que aguardar aí o que é que pode acontecer. Agora o preço encontra a média lilás, que pode servir como um suporte. Como a média branca está cruzando a nuvem, a gente pode ter aí uma possibilidade do preço dar uma caída, mas não se engane que ele caia direto até a média amarela lá não, tá? Sim, pode ser que aconteça? Pode, tudo pode, mas como a gente tem um cruzamento das médias aqui, o que mais provavelmente deve acontecer é que após o cruzamento, essa média branca ela faça uma meia-lua, que o preço trabalhe um pouquinho mais para baixo, depois volte e ele faça uma tentativa de superação dessa meia-lua e feche um box aqui para baixo. Se isso acontecer aqui, esse é o sinal de venda, aí sim, para buscar essa média amarela, tá? Então, essa é a possibilidade número um. A segunda possibilidade é do preço romper essa média de lilás e descer direto para a média amarela. Se esse for o caso, eu vou perder o busão, propositalmente. Uma das características que a média lilás apresenta é que depois que o preço passa ela, ela forma dois blocos de corpo inteiro para baixo dela e depois num terceiro box ela sobe. Às vezes acontece de fechar três boxes de corpo inteiro e depois ela sobe, mas em regra, né, na maioria das vezes são apenas dois boxes de corpo inteiro. Então esse foi o primeiro box de corpo inteiro. O outro ficou ainda meio dividido na média lilás. Esse box ainda pode fechar para baixo e o próximo deve voltar. E aí a gente vai poder ver se o encontro com a média lilás é um encontro. Tá vendo como voltou? Olha lá. Agora ele vem. Ele não chegou a dar uma agulhada, ele respeitou a média branca. Então ele ainda deve voltar a bater entre as médias
Se ele fechar, ele fecha vermelho aqui, aqui embaixo ele confirma, e aqui a gente pode ter uma possibilidade de entrada. Mas esse fundo aqui, ele recebeu uma defesa compradora muito forte. Então, mesmo que ele feche um para baixo aqui, ele pode encontrar novamente essa defesa compradora. Então, eu quero ver essa média branca aqui começar a descer um pouquinho, para que eu possa começar a acreditar um pouco mais que esse preço ele pode continuar descendo. Enquanto isso, ela está flat e eu preciso ver aí com mais certeza isso. Aqui ele está fazendo ainda uma figura de W torto, que é uma figura de força que pode ganhar uma impulsão para retornar e retestar aqui o limite de volatilidade. Aqui ele deu uma agulhada, recebeu uma pancada, uma defesa compradora imediata, fez aqui um box comprador, agora ele faz uma agulhada melhor, se fechar aqui para baixo, e está coincidindo agora com a abertura do PPI. Entra um pouquinho atrasado na operação, vai demandar um ajuste aqui. E eu vou colocar todas as ordens junto com a média amarela e uma aqui na abertura. Caso o preço volte à nuvem e depois volte para baixo, aí eu posso fazer uma reentrada. Encontrou aí um fundo duplo. Ao se aproximar da nuvem, ele respeitou, recebeu uma defesa vendedora, mas aí a briga pode estar grande.
E agora vem para o stop. A nuvem não ultrapassou a, a média de 87, então provavelmente agora ele vem para subir, tentando refazer esse W torto que falhou. E aí, se der stop, a gente compra. Para ter a operação já fora de risco. E a gente volta a testar aqui o limite de volatilidade e a resistência principal. Ótimo. Agora a gente entra numa área compradora e, por enquanto, todas as médias ainda estão abaixo do fechamento do gap e da resistência principal, do limite de volatilidade. A gente precisa ter uma presença mais forte aí das médias nessa região aqui de cima, para que a gente possa ter uma probabilidade maior de continuidade do preço. Muita gente entra aqui no comprando no rompimento desse topo, mas o rompimento desse topo ele está aqui acima dos 75 e ele veio fazendo uma divergência de FR com a nuvem muito próxima aqui. Essa é uma característica vendedora, mas temos uma região de bipolaridade importante aqui e a gente precisa ver o comportamento da nuvem aqui em cima. Nesse topo aqui do IFR, 65,17, nesse fundo aqui,
64,35. Meia quatro, sete, meio. Pronto, aqui no IFR a gente tem aí uma possível resistência que faz sentido aí. 29,50, 33,28. 29,50, mais 1,39.
Quando a média amarela fica distante da média de Lars em torno de até 300 pontos, o preço tende a vir buscar a média amarela, tá? Mas aqui a gente teve defesas compradoras importantes e tem aquela característica da média de Lars de ele formar dois blocos para baixo e depois voltar para cima, e às vezes acontece de formar três blocos para baixo e depois voltar para cima. E aqui o ponto de entrada na operação coincide exatamente com esses dois ou três blocos de corpo inteiro para que ele possa voltar para cima. A gente não está vendo força, não está vendo muito volume para que isso venha a acontecer. E a média segurou aqui o preço logo no começo. 59,10, 60,70. E a gente tem aqui uma segunda resistência no IFR, então 0,4, 32.
3937. Pronto, então a gente tem aqui duas marcações de suportes e resistências no IFR que a gente precisa avaliar aqui se o preço vai respeitar ou não vai. Aqui a gente tem a formação, processo de formação de um possível ombro cabeça a ombro invertido, tá? Mas geralmente quando isso acontece no IFR, ontem isso aconteceu, o preço continuou caindo e quando cai ele cai consideravelmente. São 9 horas e 50 minutos da manhã. O primeiro alvo serve para diminuir stop, valor de stop, né? O segundo alvo é o alvo da operação e o terceiro é o bônus. Esse primeiro alvo ele precisa ser um pouquinho ajustado aqui para esse fechamento. E aqui a gente vai ter o terceiro box de corpo inteiro realizado aqui abaixo da média lilás, que pode receber uma defesa compradora muito importante. Então eu já vou reduzir aqui o tamanho do stop, porque ele pode receber uma pancada aí para cima. Em razão do horário, eu vou proteger a operação e vou colocar todos os alvos aqui na média amarela, que é a captação de liquidez que o mercado deve vir buscar.
IFR, o preço ele ultrapassou os 70 e vem aqui com o cruzamento da nuvem na média de 87, trazendo uma possibilidade maior aí do preço continuar descendo. Ele pode, nesse momento, voltar em direção à nuvem para recarregar suas energias. R$ 213, eu vou cancelar a operação? Não, eu vou trabalhar com trailing stop. E agora eu cancelo a operação. R$ 225, dia encerrado antes da abertura do mercado. É isso aí, folks. Um grande abraço para vocês que aprendeu a operar com base nisso tudo que eu mostrei aqui para vocês, com essa leitura. Relatório de performance, vamos lá. Conta safe no dia de hoje. Um stop de R$ 99, uma operação de R$ 210, outra de R$ 114, tá? No dia de hoje, três operações hoje, três operações ontem. Hoje, assertividade de 66,7%, total de R$ 225. Em termos de gráfico de desempenho, está aqui. E em relação ao gráfico personalizado desde que foi aberta essa conta, que foi no dia 14, 3 dias operados, nós temos aqui essa curva de relatório de performance de desenvolvimento com um saldo de R$ 695, 25 operações e assertividade de 76%, tá certo? Então é isso aí. Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês e se inscreva no canal, ative o sininho, quer aprender a operar dessa forma, vem fazer parte da mentoria, apenas 2 vagas, tá bom? A mentoria é individual. Eu acompanho o trader uma vez por semana, acompanho o relatório de performance, faço psicoterapia, porque eu sou psicólogo de formação, venho me especializando cada vez mais no comportamento dos traders e no comportamento do ativo, e isso pode representar para você a mudança de chave que você precisa ter aí na sua vida, tá certo? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.